Bem-vindos a mais uma noite de Halloween, TikTokers! Nesta ocasião, temos para vocês uma noite cheia de histórias de creepypastas. Começaremos com uma baseada em uma das criaturas de Trevor Henderson, a Mulher do Ônibus. Era uma noite qualquer, com muita névoa, e Valerie caminhava até o ponto de ônibus. Seu ponto habitual estava em obras, então ela precisava andar um pouco mais do que o normal até chegar ao novo ponto temporário. Isso a incomodava quando saía do trabalho à noite e precisava caminhar sozinha pela rua. Enquanto andava, não conseguia tirar da cabeça seu último sonho. Para tentar se distrair, decidiu ligar para Lou. Quando contou a ele onde estava, seu amigo se ofereceu para buscá-la de carro, mas ela disse que estava tudo bem, que não era necessário. Ela só precisava de alguém com quem conversar enquanto chegava ao ponto. Ultimamente, ela tinha muitos pesadelos nos quais estava em um ônibus. Ela decidiu contar seus sonhos a Lou. Algo que sempre se repetia era que ela chegava tarde. Não que soubesse pela hora do relógio, mas dentro do sonho, ela simplesmente sabia que estava muito atrasada. Quando tentava ver o motorista, não conseguia, pois ele estava atrás de um vidro opaco por causa do frio, e o homem não conseguia ouvir sua voz. A ideia de não poder ver o motorista, de estar presa em uma viagem sem rumo, a enchia de desespero. Lou disse que, embora parecesse estressante, não achava que fosse um pesadelo muito aterrorizante. Porém, Valerie sabia que havia algo mais profundo nesses sonhos. Tem noites em que não sei quando entrei no ônibus, nem para onde ele está indo. Tudo está envolto em uma meia-noite eterna e as ruas são desconhecidas. Lou perguntou a ela se havia algo a mais que a perturbava. Bem, normalmente estou sozinha, mas no meu último sonho havia alguém nos assentos traseiros. As luzes piscavam e, embora eu nunca a visse, pois não tinha coragem de olhar diretamente para trás, senti que era uma mulher. Se eu olhasse para ela, tenho certeza de que algo terrível aconteceria. Lou ficou visivelmente ansioso com essa revelação e, em um sussurro, perguntou à amiga como o pesadelo terminava. No entanto, Valerie franziu a testa, tentando se lembrar, mas o final desaparecia como uma névoa ao redor dela. Enquanto continuava caminhando, um grito rompeu o silêncio da noite. Valerie parou, olhando ao redor. « Você ouviu isso? » murmurou ao telefone. « Pode ser só alguém bêbado. Você tem certeza de que está sozinha nessa rua? Melhor eu ir te buscar, » respondeu seu amigo. Valerie se sentiu presa entre seu orgulho e o medo que a envolvia. « Estou bem, Lou, não preciso que venha. » Embora no fundo ela estivesse morrendo de vontade de pedir. Quando estava prestes a ceder e pedir para Lou buscá-la, um ônibus parou à sua frente. Sem pensar duas vezes, ela entrou, deixando para trás a sensação de perigo. Ao entrar, o ambiente era familiar, mas pesado e desconfortável. Ela se dirigiu para os assentos traseiros e então ouviu um rangido, como se fosse de madeira velha. Aquilo não fazia sentido. Dentro do ônibus, as lembranças de seus pesadelos voltaram com força. Ela tentou apertar o botão de parada, mas o motorista não parou. « Val, você está bem? » perguntou Lou pelo telefone. No entanto, o som de um vidro se quebrando ao redor dela a fez tremer. « Lou, tem algo aqui! Sinto que está atrás de mim! » sussurrando com a voz trêmula de medo. Lou pediu que ela tirasse uma foto de trás para ver se era apenas a sua imaginação. Com as mãos trêmulas, a jovem tirou uma foto do espaço atrás dela e enviou para ele. Mas ao olhar para a imagem, um calafrio percorreu a sua espinha. Os rangidos continuavam. Valerie, enlouquecida pela angústia, apertou o botão de parada repetidamente. « Por que não para? Oh não! Só 14% de bateria! Acho que vou morrer esta noite! » Depois de ver a foto no celular que sua amiga havia enviado, de repente, um som de batidas ecoou na casa de Lou. Ele, tão aterrorizado quanto Valerie, agarrou um taco de beisebol e disse que iria ligar para a polícia, a colocando em espera. A jovem, cheia de pânico, murmurou que só queria sair dali e começou a expressar seu arrependimento por ter enviado a foto ao amigo. Depois de um tempo, um corte na chamada voltou a soar. « Lou, você está aí? » Ele confirmou que não havia conseguido ligar para a polícia. Toda vez que tentava, havia um ruído estranho na linha e a ligação era cortada.
Val, desesperada, correu até o motorista, batendo no vidro. Pare! Me deixe sair! Você não me ouve? Gritava, mas o homem não respondia. A figura atrás dela parecia se aproximar e o rangido se tornava cada vez mais forte. De repente, algo bateu na porta da sala de Lou. Sua porta se abriu com um rangido e houve um longo silêncio. Nesse instante, um estrondo foi ouvido tanto na casa de Lou quanto no ônibus. E o jovem começou a falar com uma voz estranhamente monótona. Você tinha razão, Valerie. Você não deveria tê-la olhado no rosto. E o coração de Valerie parou. A mulher do ônibus avançou rapidamente em sua direção. Ela gritou com todas as suas forças, mas seus gritos foram interrompidos de maneira desconcertante. Lou desligou a chamada e tudo parou. A noite engoliu seus gritos e o ônibus em silêncio continuou sua viagem para um destino desconhecido. O que acharam dessa criatura? Temos que confessar que ficamos apavorados com a ideia de pegar um ônibus à noite. Embora com o carro também não estamos muito seguros. E se não, é só lembrar dessa história com outra criatura de Trevor Henderson. Long Horse. Era de madrugada e eu dirigi o meu carro por uma estrada escura. A minha esposa estava no banco do passageiro e os meus filhos no banco de trás. Estávamos voltando de uma visita aos meus sogros em sua casa de campo. Devíamos ter voltado mais cedo, as crianças já deviam estar na cama, mas o tempo passou voando. Na verdade, eu era o único acordado, todos estavam dormindo no carro. Comecei a ficar com muito sono e isso fez com que eu ficasse mais alerta. Eu não conseguia me distrair. Aquela estrada era perigosa, com curvas muito fechadas. E para piorar as coisas, o mau tempo fez com que os ventos ficassem muito fortes e chegaram até a derrubar os galhos das árvores. Eu estava pensando em chegar logo em casa e descansar na minha cama. Pensei em colocar alguma música ou abrir a janela para despertar, mas isso acordaria as outras pessoas. Então tentei me concentrar na estrada. Mas eu não pude evitar. Minhas pálpebras estavam pesadas e os meus olhos estavam fechando. Achei que não havia nada de errado em descansar os meus olhos por alguns momentos. Quase não havia outros carros. É raro um animal cruzar a estrada. Minhas mãos estavam dirigindo automaticamente, mas a minha mente começou a embaçar e eu entrei em um estado semi-inconsciente. Não posso dizer se o que aconteceu foi real ou apenas uma invenção da minha imaginação. Ao virar em uma curva, eu pude ver na escuridão uma figura estranha na beira da estrada. Algum tipo de animal, mas não era normal. A princípio, pensei que fosse o esqueleto de um cavalo. O crânio era como se fosse desse animal. Mas percebi que o crânio tinha junto um pescoço longo e fino, como uma cobra, que parecia não ter fim. De repente, a sua cabeça se ergueu e olhou para mim. Com choque, fiquei com medo e perdi o controle do carro, saindo da estrada e batendo em uma árvore. A batida me acordou e percebi que estava apenas sonhando. Percebi novamente que estava dirigindo o meu carro, com a minha família ainda dormindo. Felizmente, essa impressão me manteve acordado, tentando decifrar o que aquela visão e aquela criatura estranha e assustadora eram. Então ouvi a voz do meu filho atrás de mim, que começou a pedir insistentemente que saíssemos daquela estrada e voltássemos para a casa dos avós. Respondi que não, que já estávamos perto da cidade e logo chegaríamos em casa. Mas ele insistia, dizia que tínhamos que voltar ou algo muito ruim nos aconteceria, que o cavalo comprido havia lhe falado. Fiquei surpreso com a coincidência do meu sonho. Perguntei para ele sobre isso e ele respondeu, apontando do lado da estrada. Lá estava ele de novo, com seu sinistro crânio sem mandíbula e pescoço infinito, fazendo rangidos estranhos. Eu pisei no freio e voltei para a casa dos meus sogros. Pelo espelho no retrovisor eu vi como aquela criatura perturbadora estava olhando para nós. A minha esposa acordou e perguntou assustada por que estávamos dando meia volta. Suando frio, eu não sabia o que responder e disse que o tempo estava muito ruim e a estrada era muito perigosa. Era melhor que passássemos a noite na casa dos seus pais. Ela ficou surpresa, mas quando viu o meu rosto assustado, não insistiu. Na manhã seguinte, o meu filho e eu tomamos café da manhã em silêncio, ainda chocados com a noite passada. No noticiário, eles relataram um acidente na mesma estrada em que estávamos. Uma árvore caiu devido ao mau tempo, bloqueando a estrada. E o motorista não teve tempo de reagir. Todos os ocupantes do carro morreram. O meu filho e eu olhamos um para o outro, assustados, quando percebemos o quão estávamos perto da morte. Long Horse, ou Cavalo Longo em português, é outra das criaturas que vieram da mente do artista Trevor Henderson, também criador de Siren Head ou Cartoon Cat.
Ele tem uma cabeça de cavalo sem mandíbulas, seguida por uma pele clara com alguns fios de crina de cavalo negro pendurados. O pescoço é totalmente flexível e infinitamente longo, e produz sons de rangidos ao se contorcer e se mover de todas as formas possíveis. Curiosamente, dizem que também exala o cheiro de canela e que gosta de oferendas como maçãs ou pequenos carinhos. Surgiu pela primeira vez no dia 24 de agosto de 2018, quando o próprio Trevor publicou uma foto perturbadora dele nas redes sociais, acompanhada da descrição: "Tive aquele sonho de novo e do cavalo na estrada." Pouco depois, outra história foi descoberta, desta vez no subúrbio de uma cidade, onde dizia: "Todas as noites ele se curva nos meus sonhos, ajoelhando-se diante de mim em todos os lugares, sempre com a sua crina pendurada que desliza silenciosamente. Achei que fugir do que encontrei no sótão me ajudaria a escapar. Mas não, ele voltou ao meu caminho." Uma terceira imagem apareceu, uma antiga pintura em uma caverna que sugeria que o cavalo longo poderia ter existido desde os tempos antigos, que, apesar da sua aparência, poderia ser um protetor dos humanos. O seu objetivo é avisá-lo de um desastre ou perigo se aproximando para que você possa evitá-lo. Assim, entre os seus poderes está em predizer o futuro e se teletransportar para onde ele quiser. O seu pescoço infinito é capaz de quebrar as leis da física, desafiando a gravidade e se retorcendo totalmente. O próprio Trevor uma vez mencionou que se alguém olhar para esta parte, o pescoço murchará e se transformará em pó, mas sem o cavalo longo ser afetado. Longhorse é o único de Trevor Henderson que não é mau e não tem a intenção de prejudicar os outros. É por isso que dizem que ele e o Siren Head são inimigos implacáveis, devido às suas diferentes visões da humanidade. Apesar disso, nenhum de nós gostaria de conhecer essa criatura sinistra de mau presságio, certo? Agora continuamos com uma jovem chamada Alice, uma doce garota que costumava dar nomes numéricos aos seus amigos imaginários. Já sabem de quem estamos falando, não é? Alice era uma jovem garota de olhos verdes e cabelo cor de caramelo. Era doce e inteligente, mas muito tímida e nunca tinha amigos. Por isso costumava criar os seus próprios amigos imaginários que nomeava com números para diferenciá-los. Havia um em particular que se destacava, seu primeiro amigo imaginário, Zero. Para Alice, a vida era triste até a chegada de Zero. Era sua melhor amiga e sempre a protegia. Zero usava um suéter preto, luvas e meias listradas em preto e branco e botas marrons. Ao redor de seus olhos tinham círculos pretos. Alice passava o tempo todo com ela. Seus pais, vendo-a brincar e falar sozinha, ficaram preocupados e pensaram em procurar ajuda. Num dia de verão, Alice se sentou para tomar um banho de sol em seu jardim. O sol acariciava sua pele pálida. Enquanto se acomodava na grama, teve uma estranha sensação. Algo no fundo de sua mente a incitava a atravessar até o outro lado da rua. Caminhou descalça em direção à estrada. Ao levantar a cabeça, viu um grande caminhão branco vindo em sua direção e ficou paralisada, em estado de choque. Quando o veículo desviou, produziu um som agudo dos freios virando para outra direção, esquivando-se e caindo colina abaixo até pegar fogo. Alice ficou pálida. Percebeu que alguém estava se rastejando desesperadamente para fora do veículo coberto de sangue carmesim. Era seu pai e ao seu lado estava sua mãe, gritando enquanto morriam carbonizados. Ah, papai! Gritou chorando. Foi a última vez que ela os viu. Após o acidente, foi adotada por sua vizinha, a Sra. Rogers. Era uma viciada em álcool. Alice a odiava com todas as suas forças, mas ela não tinha mais ninguém, nem família e nem amigos. À medida que crescia, foi se esquecendo de seus amigos imaginários. Um dia na aula, Alice estava concentrada desenhando em seu caderno quando a professora chamou sua atenção. Alice, eu sugiro que você preste atenção nas minhas aulas. Acredito que você não precise de outro Zero. Se sentiu confusa. Algo que a professora havia acabado de dizer a incomodava, mas não sabia o quê. Isso a fez querer vomitar, então pediu permissão para ir ao banheiro e saiu correndo. Ao chegar, lavou o rosto com água fria e quando levantou sua cabeça para ver seu reflexo no espelho, recuou com medo. Jurava que havia visto outra pessoa. Voltou para a sala e viu como círculos vermelhos estranhos foram desenhados em seu caderno. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. Ao sair da aula, se encontrou com sua única amiga, Anne, que tinha cabelos loiros curtos e olhos castanhos. Olá, Alice. Bem-vinda ao País das Maravilhas. Disse Anne. Não estou de bom humor, Anne. Respondeu séria. Vamos lá, se anime. Você me tem aqui para qualquer coisa. Ao chegar em casa, subiu as escadas tentando não fazer barulho e ao passar pela sala, prendeu a respiração. Aqui está você, maldita! Gritou a Sra. Rogers, agarrando-lhe pelo braço. Seu hálito fedia. Alice gritou.
O que é isso, hã? Disse ela, empurrando-a para a cozinha onde estava tudo cheio de latas de cerveja e caixas de comida pronta. Me desculpa. Não tive tempo para limpar, eu estava atrasada para a escola. Não quero desculpas. Que isso não se repita ou você vai se arrepender, eu juro. Ela a jogou no chão e sua cabeça bateu no azulejo. Alice recolheu tudo, contendo sua tristeza, raiva e confusão. No dia seguinte, escolheu outro caminho para ir à escola, para que ninguém a visse. Caminhava pela floresta cheia de neve com seu capuz preto cobrindo o hematoma em seu rosto. E justo quando chegou à escola, algo a fez cair. Percebeu que um grupo de meninos estava rindo dela. Seu sangue fervia de raiva, cada vez mais intensamente. Se levantou e empurrou um dos meninos. O jogou no chão e começou a bater em seu rosto sem parar. Alice, pare! Ouviram gritarem. O que está acontecendo? Só queremos te ajudar. Ela olhou para cima e viu como todos estavam horrorizados, incluindo sua amiga Anne. Olhou para os seus dedos ensanguentados e o rosto despedaçado do menino. O que acabei de fazer? Eu não queria! Pensou ela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Se levantou e fugiu para fugir da floresta. Ao chegar em casa, enfaixou seus ferimentos no banheiro e olhou seu reflexo no espelho. O que eu fiz? Eu não queria. Oh, não, claro que não. Fui eu. Eu só queria proteger você. Respondeu uma voz usando sua própria boca. Alice se afastou surpresa. Foi incrível, mas seu reflexo havia acabado de falar com ela. Quem é você? Perguntou, gaguejando. Eu sou a sua melhor amiga, lembra? Sua cabeça começou a dar voltas quando caiu no chão sem forças. A voz estava dentro da sua cabeça repetindo a mesma frase sem parar. Eu sou a tua melhor amiga. Sua única amiga. 0. Nas semanas seguintes, as vozes haviam sumido, mas Alice começou a tornar-se uma pessoa diferente, cada vez mais irritada e violenta. Ela sofria de ataques repentinos e ria frequentemente como uma louca. Sentia como se sua mente fosse de outra pessoa. Quando a Sra. Rogers descobriu que haviam a expulsado da escola, lhe deu uma bronca e a trancou em seu quarto. Ela soluçava, se sentia cada vez mais fraca, até que uma noite desmaiou. Quando acordou, estava no chão. Todo o seu corpo doía, não havia sinal da Sra. Rogers. Aliviada, saiu do seu quarto e foi para a sala. Uma notícia que passava na televisão lhe chamou a atenção, onde afirmavam ter encontrado uma mulher decapitada. Decidiu preparar uma sopa para o jantar, mas sentiu um forte cheiro de podre. Havia um martelo coberto de sangue no chão. Assustada, voltou para o seu quarto. Ao entrar, viu as paredes cobertas de círculos desenhados com sangue, e em sua cama estava a cabeça sem vida da Sra. Rogers. Saiu correndo para fora do quarto horrorizada, mas tropeçou e caiu escada abaixo até chegar inconsciente no chão. Acordou novamente em uma sala cheia de espelhos que refletiam seu rosto pálido com os olhos cansados. Você não está feliz? Ela se foi e nunca mais irá te incomodar. Disse a mesma voz assustadora. Se virou, mas não havia mais ninguém lá. O que você é? Um demônio? Eu quero respostas! Você não se lembra de mim, Alice. Eu sou a sua melhor amiga. Eu sou 0. We are best friends forever. Tive que encontrar uma maneira de protegê-la. Sou parte da sua consciência. Então eu sou você. Sussurrou a voz. Isso não é possível! Tive que matar seus pais. Eles queriam nos separar, mas mesmo assim você ainda me abandonou. Agora estou ficando cada vez mais forte. Disse a voz sinistra. Uma raiva incontrolável tomou conta da Alice. Bateu com seus punhos nos espelhos. Não sentia dor, não sentia absolutamente nada. Você tirou tudo de mim! Eu não tenho ninguém por causa de você! Ela quebrou o último espelho e fechou os olhos, cega por uma luz brilhante branca. Ao abrir os olhos novamente, foi ao banheiro para se olhar. Tanto sua pele quanto seu cabelo estavam completamente brancos. Haviam 2 círculos pretos ao redor de seus olhos. Começou a dar gargalhadas. Alice se foi e 0 estava livre. Quase pareço um esqueleto. Meus dentes estão faltando. Disse 0. Pegou uma tesoura afiada e cortou seu rosto em um sorriso de orelha a orelha. O sangue jorrava das feridas. Então pegou uma agulha e costurou a carne. 0 odiava a cor vermelha, então mergulhou seu dedo indicador no cloro e o levou até os seus olhos. Quando recuperou a visão, todas as cores tinham se tornado cinza desbotado, preto escuro e branco ofuscante. O telefone tocou e 0 atendeu, imitando a voz da Alice. Era Anne, que a convidava para sua casa, pois ela tinha um presente para ela. Pegou o martelo e saiu pela porta impaciente, com um sorriso psicopata no rosto. Quando Anne abriu a porta, se assustou.
Agora era um monstro branco. Com medo, ela tentou correr, mas Zero enganchou em seu braço e a jogou no chão. Alice, o que está fazendo? Gritou Anne desconsolada. A Alice não vai voltar. Era um 0 à esquerda. Deu uma gargalhada, levantou o martelo pesado e bateu contra sua cabeça. Com uma faca, rasgou a pele para remover os ossos, um a um, e os colocou no chão ao lado do cadáver, formando um esqueleto. Só faltava o crânio, mas foi quebrado em pedaços. Então mergulhou sua mão em uma poça de sangue e desenhou um círculo onde a cabeça deveria estar. Ao lado do corpo havia uma caixa com uma etiqueta que dizia "Para Alice". Rasgou a tampa, tirou o lenço listrado preto e branco de dentro e o vestiu. Uau, obrigada, Anne. Isso foi divertido. Agora que você se foi, nós finalmente seremos 0. Disse a assassina enquanto saía pela porta, indo em direção à escuridão da floresta. Zero é um clássico que nunca cansamos de ver repetidamente. É tão emocionante. Agora seguimos com pistas da próxima Creepy. Quem são os protagonistas? Tom e Ellen. E o emoticon de carinha sorridente ganha muita importância. Já sabem qual é? Este é Ellen, um garoto aleatório de 14 anos. Ele tem olheiras que o fazem parecer que nunca dormiu. Ele não se importa muito com seu cabelo preto bagunçado, ele gasta tempo se arrumando e é desnecessário. Ele se senta no final da sala, perto da janela. Ele tá sempre desenhando e é sua única paixão, inclusive. Ele é um ser solitário que não gosta de socializar. Este é o Tom. Eles estão o arrastando pelo corredor de novo. Tom está sempre sendo perseguido, não é porque ele fez alguma coisa, é só porque as pessoas têm esse hábito. A situação se repete com frequência e Ellen, com todos os seus colegas, sabe disso. Mas, mesmo que se sinta mal por Tom, ele não quer interferir, pois isso se tornaria um incômodo. Essa é a Judy, a garota mais popular da sala. Ela perdeu o relógio e está procurando por ele. Onde está meu relógio? Alguém viu? Ellen a ignorava. Ele não tinha interesse. De repente, alguém viu algo brilhando na mochila de Ellen. "O que é isso?" disse o Ben, enquanto colocava a mão na mochila e tirava um relógio adornado com strass. Ellen ficou muito surpreso. Como diabos o relógio foi parar na sua mochila? Ah, esse é meu relógio. Disse Judy enquanto olhava para Ellen com um olhar estranho. "Não fui eu", disse Ellen, continuando a desenhar sem levantar a cabeça. Sim, claro. Disse a Judy, saindo da aula com Ben. No dia seguinte, como sempre, Ellen está na sua mesa desenhando. Tem uma atmosfera estranha. As pessoas sussurram coisas sobre ele e a palavra ladrão soa no ar. Ele resolveu não falar nada. Total. Ninguém acreditaria nele. Os dias passam e Ellen continua sendo o foco da aula. Certa manhã, Ben pega o seu caderno de desenho. "Sempre fazendo essas coisas sem sentido", disse o Ben, enquanto pegava algumas páginas e as rasgava em pedaços. Naquela época, Ellen estava se transformando. Seus desenhos eram mais preciosos para ele. Então ele se levanta e dá um soco no Ben com as suas mãos. Ellen não é forte, então leva uma boa surra e fica com o rosto todo machucado. E ninguém faz nada. Quando a professora chega, todos estão sentados em seus lugares. Mas Ellen, Otis, o que aconteceu com você? "Não foi nada, eu caí das escadas", diz Ellen. Em casa, ele repete que caiu da escada. Seus pais acham que ele é um menino normal, que adora desenhar e com muitos amigos. O bullying na escola continua ao longo das semanas. Ellen não acha que uma confusão sangrenta com um relógio levaria a essa situação. Quem o culpou em primeiro lugar? "Olá, está aí?" Ellen acaba de receber uma mensagem de um usuário desconhecido no Facebook. "Quem é?" "É o Tom, seu colega de classe." Tom nunca havia falado com ele antes, então ele ficou surpreso. "O que tem de errado?" escreveu Ellen. "Você tá bem?" perguntou Tom. "Não é da sua conta." "Olha, eu sei que você não se sente bem. Você tá na mesma situação que eu quero muito te ajudar. Eu não sei o que fazer, me desculpe." Depois disso, Tom e Ellen continuaram conversando. Ellen gosta de ter alguém com quem compartilhar as suas coisas e até brinca usando o emoticon de carinha sorridente. É a primeira vez que Ellen tem realmente um amigo. "Venha me encontrar no telhado depois que a primeira hora terminar. Precisamos conversar. Não pergunte." Seguindo as instruções, Ellen foi ao Tom no telhado. "Ei, Tom, o que passa?" Eu tenho que te dizer algo. Algo importante. Você se lembra do incidente do relógio roubado? Como iria esquecer? Esse foi o início do sofrimento." Ellen concorda. "Eu era o culpado." Tom olha pra baixo. "O quê?" Ellen ficou surpreso. "Eu roubei o relógio de Judy e culpei você." "Por que fez isso?" "Eu queria criar uma nova vítima. Minha vida estava muito melhor agora que todo mundo tá te incomodando." Tom sorriu. Ellen não acreditava no que estava acontecendo.
Pegou o Tom pela gola da camisa e deu um pequeno empurrão nele, fazendo com que ele caísse perto da borda. Tom escorregou e caiu tragicamente. Ellen tentou ajudá-lo, mas não teve forças. Sinto muito. A polícia chega, então, questionando Ellen. Ele estava em choque e mal conseguia falar. Ele era um cara triste com quem todo mundo mexia. Ellen, chorando no quarto, se sentia culpado. De repente, um pensamento passou pela sua cabeça. Não é minha culpa que Tom morreu. Ele merecia morrer. Isso faz você se sentir muito melhor. Ellen sorria assustadoramente. Tom teve seu castigo. Acho que já era hora de os outros receberem o deles, hein? Seu choro se transforma em um sorriso coberto pela escuridão e uma sede de vingança. É Halloween e uma festa no dia seguinte. Claro que Ellen não foi convidada. Judge e Maggie, a segunda garota mais popular da sala, moram juntas em uma residência. E estão preparando as fantasias para a festa, cada uma em seu quarto, enquanto conversam. Quem vem na festa? Estou muito emocionada. A maior parte da nossa turma estará lá. Enviei muitas mensagens para o Ben e elas saíram como lidas. Mas ele nunca me responde. O que aconteceu com ele? Ele provavelmente está ocupado. Algo estranho está acontecendo. Eu estou ouvindo passos estranhos em direção à minha porta. Acho que alguém está vagando. Você quer que eu vá aí? Usando o olho mágico na porta, Maggie vê algo incomum. Ai, meu Deus! Tem um cara lá fora com uma máscara e uma jaqueta azul. Ele tem uma faca e está manchada de sangue. Não! Está batendo na minha porta! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vá com calma! Encontre uma arma ou algo assim e proteja-se! Estou com medo! O que eu devo fazer? Maggie! Me salva! Maggie, acalme-se! Maggie? Você está aí? Maggie? A mensagem foi lida, mas Judy não vê a resposta da Maggie. De repente, Judy ouve o som de sua porta se abrindo. Ela se vira e grita de susto. Uma pessoa com sangue na máscara e uma jaqueta azul invade o quarto dela e a esfaqueia. Naquela noite, todos os alunos convidados para a festa foram mortos. Ninguém sabia o que aconteceu. O assassino usou o sangue das vítimas para pintar o emoticon do rosto sorridente nas paredes. Muitos dos cadáveres foram mutilados e triturados, possivelmente para obter mais pigmentos. Ellen Otis, o culpado, está desaparecido. No entanto, no chat onde Judge e Maggie conversavam, uma mensagem foi deixada após a morte de Judge. Não fique animado com o amanhã, porque o amanhã não haverá. Agora seguimos com uma das creepypastas mais vingativas da internet. Ainda não sabe qual é? Como você ousa desafiar um anjo? Agora eu anuncio que você é culpado. Hoje é um dia importante para a família Clark. Depois de 9 meses, a Sra. Clark finalmente vai dar à luz a sua filha. Todo mundo conhece o Sr. Clark. Ele é o juiz mais famoso da região. Após algumas horas, a enfermeira que acompanha o parto sai para a sala de espera e conversa com o Sr. Clark. Sr. Clark? Sim? O que houve? É necessário que veja com seus próprios olhos. O que está acontecendo? Bem, a sua filha parece ser um pouco... A enfermeira começa a explicar, dando passos lentos e com um notável medo do homem à sua frente. especial. Ela finalmente diz. O Sr. Clark começou a correr em direção ao quarto onde estava sua esposa. O recém-nascido é uma menina com cabelos loiros como o sol. A Sra. Clark tinha cabelos ruivos, enquanto os do Sr. Clark eram castanhos. O mais surpreendente é que o bebê tinha um par de olhos assustadores. Seus olhos eram completamente negros, como um pequeno brilho singular. Davam medo. Mas o que é de errado com essa garota? O Sr. Clark gritou com raiva de sua esposa. Certeza que é minha, certo? Vou pedir um teste de DNA. Quando saiu o resultado, foi confirmado que era a filha dele. A menina cresceu normalmente. Seus olhos eram completamente escuros, mas não mostravam ter nenhum problema de visão. Pelo contrário, ela parecia melhor que uma pessoa normal. O Sr. Clark não entendia muito bem o que estava acontecendo com sua filha. Ele sempre sonhou com a menina perfeita e não queria que ninguém visse aquele monstro. Egoisticamente, ele decidiu criá-la em casa. A Sra. Clark, que dependia do juiz para tudo, não teve escolha a não ser aceitar. Anos depois, Dina Angela, a garota dos olhos extraordinários, acabava de completar 13 anos. Ela é uma menina tímida e quieta, que não sabe se relacionar. Dina sabe que seu pai é um juiz muito famoso e o mais justo. Ele sempre busca a perfeição em tudo e Dina não é. Com a mãe, por outro lado, tudo é diferente. Dina é a filha mimada da mamãe. Quase não sai dos recintos da mansão da família. Seu cabelo loiro é curto e bagunçado, mas sua mãe sempre o escova quando seu pai está por perto. Ao contrário dele, Dina adora seus olhos. Eles a fascinam. Ela não tem amigos.
Apenas costumava sonhar que brincava com as crianças no parque que via no seu quarto de longe. Alguém bate na porta. É a mamãe. Dina, vou ao shopping. Quer que eu traga uma coisa pra você? Não, obrigada. Mas filha, você não tem comido nada ultimamente e parece tão triste. Vou trazer algo especial pra você. Sua mãe sempre estava agradando escondido do seu pai. Dina realmente quer viver tudo o que há lá fora. Mas ela sabe que não pode. O perfeito Sr. Clark não deixaria as pessoas saberem que sua filha é um monstro. Maisha, sua babá maluca que está com ela desde que nasceu, a observa o tempo todo, cada passo, cada suspiro. Dina adora visitar a biblioteca de seu pai. Embora ele não goste que ela entre, ela sempre consegue entrar escondida. A espada de cor branca, pura, colocada em uma vitrine no meio da sala, é seu objeto favorito. Dina consegue ficar horas olhando para ela. Segundo sua mãe, havia uma lenda que dizia que a espada originalmente pertencia a um anjo justo. E durante uma guerra, a espada acidentalmente caiu no mundo humano e nunca foi encontrada pelo anjo novamente. No entanto, desde então, diferentes humanos no mundo começaram a usá-la. Acredita-se que apenas pessoas destinadas podem manejá-la. Dina tocava a caixa de vidro e quase podia sentir como se estivesse segurando a espada. De repente, ela ouviu passos se aproximando e se escondeu. A porta se abre, é Maisha. A estava procurando. A mãe dela havia acabado de voltar carregada de sacolas. O Sr. Clark a encontra na porta da frente. O que você comprou? Ele agarra o braço da Sra. Clark e quando pergunta, suas sacolas caem no chão com um susto. É pra ela? Já disse milhares de vezes pra você parar de mimá-la. O Sr. Clark larga o braço da esposa que está muito nervosa e quase cai. Dina corre para ajudar a mãe. Chega! O Sr. Clark a solta e sai. Mamãe, você está bem? Não se preocupe, estou bem. Estou muito desajeitada hoje. A verdade é que a Sra. Clark não pode deixar seu marido. Ela ama demais a Dina e perderia a guarda se eles se divorciassem. Dina acompanha a mãe até o quarto e se deita no colo dela. Mamãe, você me odeia? Meus olhos... Claro que não. Você é o meu anjo, afinal. Anjo? Dina de repente se lembra da espada na sala de coleção. Mamãe, você quer fugir? A mãe dela concorda. Vamos fugir juntas. Elas prepararam um plano para fugir uma semana depois, na véspera de Natal. Dina preparou tudo. Elas só precisavam esperar até anoitecer para fugir. Estava sentada em seu quarto olhando pela janela. De repente alguém bate na porta. É a Sra. Clark. Corra, Dina! Seu pai sabe! Antes que Dina pudesse reagir, o Sr. Clark empurra a Sra. Clark e entra. Maldito monstro! Eu vou te matar! Eles descobriram você! Os jornalistas não param de ligar! Você deixou que te vissem, monstro! O Sr. Clark a joga de lado e sua mãe tenta salvá-la. Dina bate com a cabeça e desmaia. Quando Dina volta à consciência, ela se encontra trancada no porão, em uma espécie de jaula. Maisha entra. Ei, você, seu pequeno monstro! Como você está aí? Eu sabia dos seus planos de fuga. E é por isso que eu mandei as suas fotos para os repórteres. Te odeio desde que você nasceu. E seu pai me fez vigiar para não ir para a cadeia. Estou farta dessa vida. Dina estava muito brava. Ela sente como se algo novo estivesse saindo dela. Ela agarra o tornozelo de Maisha, a derruba e a arrasta com força. Maisha grita. Dina encara a mulher. O que você fez não pode escapar dos olhos de um anjo. Então agora vou anunciar que você é... Dina estrangula Maisha com mais força e sussurra no ouvido da mulher. Culpada. Dina ri histericamente, sem acreditar no que acabou de fazer. Tira as chaves do bolso da falecida Maisha para abrir a jaula e sobe a escada da biblioteca. Ela caminha até a caixa de vidro, a quebra, pega a espada brilhante do chão. Dina vai ao escritório do Sr. Clark. A hora chegou. Seu pai não está lá dentro, mas sim sua mãe. Ela parece estar muito machucada. Dina se aproxima da sua mãe e a abraça. Sua mãe já não está mais respirando. Ela enxuga as lágrimas e sai da sala em busca de seu pai. Papai! 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 Cadê você? O Sr. Clark está na cozinha, cobrindo suas feridas com uma bolsa de gelo. O que você está fazendo aqui? Como você escapou? Ele está ficando cada vez mais nervoso. Monstro, você é um monstro! Você não deveria ter nascido, fique longe de mim! Como se atreve a desafiar um anjo, pai? Agora eu vou anunciar o que você é. Culpado! Dina esfaqueia seu pai com a espada, acabando com sua vida. Ela já não tem mais nada naquela casa, e como havia planejado, ela foge para nunca mais voltar. A era do anjo justiceiro está apenas começando, então tome cuidado com o que você faz. Você nunca sabe quando pode se tornar... Culpado! Não vá embora ainda!
A noite de creepypastas continua. Seguimos com o Titereiro, ou The Puppeteer. Tinha aquela boneca há muito tempo. Mal me lembro quando ela foi me dada. Ela era de porcelana com longos cachos loiros, olhos negros brilhantes e um vestidinho vermelho. Ela estava sempre na minha mesa na frente da cama, sorrindo e pronta para falar comigo ou apenas me ver dormir. Jamais esquecerei sua imagem, especialmente porque foi uma das últimas coisas que vi antes de morrer. Meus colegas de quarto eram pessoas legais, mas não muito falantes. Eu gostaria de ter mais amigos na universidade, mas ninguém queria se aproximar de mim, só falavam comigo se precisavam de alguma coisa. Por sorte, estudar e fazer a lição de casa ocupava a maior parte do meu tempo, então não tive tempo para pensar em como estava sozinha. Além disso, meus pais me matariam se descobrissem que eu estava desperdiçando minha mensalidade. Não importa o quão ruim eu estivesse, eu tinha que ficar e me esforçar para passar pelo curso. Com o tempo, comecei a me isolar cada vez mais e a paranoia se instalou. Tentei obter ajuda, mas ninguém teve tempo de ouvir uma aluna sobrecarregada pelos exames. Passei horas sozinhas, trancada no quarto, quase sem sair. E até tive que desistir da aula. Ainda ninguém se importava. Por semanas, meu quarto se tornou minha gaiola. Eu mal comia, e se alguém batia na porta, eu gritava para eles irem embora. Nem insistiam uma segunda vez. Passamos semanas inteiras assim, eu e a minha boneca. Até que aquela noite chegou. Depois de vários dias sem sair do quarto, a atmosfera se tornou muito rara, mas a janela estava quebrada e eu não conseguia abri-la. Então eu finalmente decidi sair. Havia perdido a noção do tempo, mas não havia ninguém nos corredores da residência e estava escuro lá fora. Então devia ser de madrugada. Eu também não me importei. Saí para passear, me sentia bem no silêncio da noite, sem ninguém por perto para me incomodar. Quando finalmente decidi voltar para o meu quarto, na penumbra das escadas encontrei alguém parado ali. Isso me incomodou. Não tive vontade de explicar para ninguém, então passei. A figura nem vacilou e eu comecei a surtar. Deve ser algum estudante tentando assustar os novatos, pensei. Mas então, ouvi aquele som não natural, como um zumbido hipnotizante e irritante ao mesmo tempo. Eu congelei, incapaz de mover um músculo, mesmo que eu quisesse. Minha visão começou a clarear no escuro e pude ver como ele era. Ele estava vestido de preto de cima a baixo, com uma jaqueta e um chapéu. Seu cabelo estava muito desgrenhado, como se não tivesse sido lavado há algum tempo. Quando ele falou, sua voz soou como um ruído estático, como um raio quebrado. Ele só pronunciou uma frase. Você está sozinha aqui, certo? Foi o suficiente para fazer meu sangue gelar. Senti como se ele já me conhecesse, como se estivesse me observando todo esse tempo. Quando ele se virou para mim, pude ver o seu rosto arrepiante. Ele não tinha cicatrizes ou deformidades, mas havia um brilho estranho em seus olhos e boca. Um brilho laranja dourado. Senti como se aquela luz penetrasse em meu ser. Foi então que consegui reagir e corri para o meu quarto. Corri e de repente tropecei na mesa e derrubei minha boneca de porcelana. Ela caiu no chão e seu lindo rosto bateu, quebrando em 1000 pedacinhos. De repente, não havia barulho ao redor. Tudo tinha ficado completamente silencioso. Éramos apenas eu e minha amada boneca quebrada. Tentei gritar em desespero, mas o som engasgou a minha garganta. Eu me joguei no chão e, presa na loucura, comecei a juntar obsessivamente todos os pedaços da boneca. Peguei um frasco de cola de uma gaveta e tentei montá-la da melhor maneira possível. Mas toda vez que tentava juntar vários pedaços, eles se desfaziam novamente em minhas mãos. Eu insisti uma e outra vez. Ela era minha única amiga e ela estava escorregando pelos meus dedos. Fiquei tão exausta de desespero e pânico que finalmente me enrolei na cama, debaixo das cobertas e me soltei. Não parei para pensar que ele ia voltar. Desta vez eu estava semiconsciente e senti como se tudo fosse um pesadelo, embora ainda tivesse controle sobre meu corpo. Ele caminhou até a minha cama e agarrou minhas mãos apertando. Eu me senti flutuando no ar. Longos fios dourados saíram de meus dedos e cavaram em meus pulsos, passando pela minha pele até os meus músculos, onde se prenderam. Senti que se apoderou do meu corpo, como se eu fosse uma marionete sem vida. A verdade é que eu o deixei fazer isso. E eu também não estava com dor. Pelo contrário, senti um alívio como se estivesse me libertando do pesado fardo que tinha sido a minha existência.
Era uma sensação maravilhosa, nada mais importava. De repente, ele puxou meus músculos e nervos e meu corpo inteiro estremeceu em reação aos movimentos sincronizados. Ele sabia como me mover. Então ele começou a cantarolar uma música triste que era sobre ele mesmo. Ele se apresentou como marionetista, uma pessoa solitária que só era acompanhada por seus bonecos, seus únicos amigos. Senti que agora também ele era meu amigo e que estava ali para me libertar do meu sofrimento. Agradeci com um sorriso. Começou a esmagar os ossos do meu corpo, quebrando meus membros para me tornar mais manejável. Eu podia senti-lo torcendo minhas costelas e desfazendo meus quadris até me tornar o que ele queria. Meus músculos rasgados foram substituídos por cordas douradas e meus membros se debateram em uma dança macabra. A última coisa que senti foi sua mão quente em volta do meu pescoço, puxando devagar, mas com firmeza, e, de repente, um estalo seco. Na manhã seguinte, encontraram meu corpo sem vida no teto da sala. Ao meu redor não havia desordem ou qualquer coisa estranha. Apenas uma boneca de porcelana deitada no chão, seu rosto quebrado em seus longos cachos loiros. Agora continuamos com outro clássico, Lifeless Lucy. Vem com a gente? Era um maravilhoso dia de sol. Uma menina loira chamada Lucy estava brincando com suas duas amigas no jardim de sua casa. Elas ficavam perguntando sobre sua festa de aniversário, que estava muito próxima. Ela falava com orgulho de como tudo seria perfeito. Muitos amigos viriam, o bolo seria um red velvet com 4 camadas e ela usaria um lindo vestido azul. Um carro parou na garagem e Alex, o jovem mordomo pessoal de Lucy, saiu dele, que o trouxe com precisão. Ele olhou para as meninas com ressentimento. Ele realmente odiava seu trabalho, receber ordens de uma menina mimada. Lucy, animada, foi correndo em sua direção pedindo que a deixasse experimentar o vestido. Com um sorriso forçado, ele respondeu que sua mãe havia proibido, mas Lucy insistiu sem parar. Cansado de tudo, Alex decidiu implementar o plano que vinha preparando há semanas. Acompanhou Lucy até o quarto para experimentar o vestido enquanto esperava do lado de fora. Um pouco depois, a menina apareceu e estava encantada. Quando ela estava prestes a mostrar às amigas, Alex a pegou pelo braço e a arrastou para dentro do carro, sem dar tempo para ela reagir. Ele a colocou no banco de trás e saiu dirigindo de casa. Não se preocupe, você vai adorar a sua nova casa. Assustada, Lucy não tentou fugir por medo de se machucar. Em um cruzamento isolado, Alex encontrou outro homem um pouco mais velho, na casa dos 40 anos, forte de aparência desleixada. Esse é o Christopher Gray. De agora em diante você trabalhará para ele. Aproveite sua nova vida. Alex ficou contando um maço de notas enquanto Lucy partia soluçando, na parte de trás de uma van. Na casa de seu novo senhor, Lucy cuidava de todas as tarefas. Ela trabalhou dia e noite sem descanso e sua aparência se deteriorou. Sua pele estava pálida, olheiras, e ela estava coberta de sujeira, com um lindo vestido azul esfarrapado. Ela estava fazendo o possível para não incomodar Christopher. Limpava o chão, cozinha, lavava roupa, enquanto ele se dedicava apenas a comer, beber e dormir. Mas Lucy não parava de pensar na forma de como escapar dali. Ela sabia que a porta da frente estava sempre trancada com a chave e precisava ganhar tempo para procurá-la. Um dia ela encontrou os remédios de Christopher, onde havia alguns comprimidos que podiam causar um sono profundo. Ela começou a colocá-los na comida, até encontrar a dose perfeita para dar tempo suficiente de realizar seu plano. Seu aniversário chegou e ela só conseguiu pensar no quanto sentia falta da sua família e também dos amigos. Ela decidiu que aquele seria o dia. Depois de comer, Christopher adormeceu e ela procurou a chave pela casa. Vasculhou os armários, gavetas, mas sem sucesso. De repente, ela teve uma ideia. Ela voltou para a sala de estar, onde Christopher estava dormindo, e verificou cuidadosamente seus bolsos. Por fim, ela encontrou uma chave, mas era menor do que a fechadura da porta. Ela olhou ao seu redor e testou uma das gavetas do armário. Ela conseguiu abri-la, e dentro encontrou outra chave maior e um álbum de fotos. Tinha uma infinidade de retratos de crianças, todas parecendo assustadas. Ela continuou virando as páginas até que finalmente outras fotos das mesmas crianças apareceram, mas mortas e mutiladas. Ela largou o álbum aterrorizada e correu para a porta com a outra chave. Ela conseguiu abrir e correr para a floresta.
Mas Christopher acordou com barulho e saiu atrás dela. Quase sem fôlego, Lucy tropeçou e caiu em um poço profundo. Ela olhou em volta e viu que estava cercada pelos cadáveres das crianças das fotos. Alguns eram corpos em decomposição, outros eram apenas esqueletos. Christopher chegou e a arrastou de volta para casa. Espero que você tenha se divertido com seus novos amigos. Você estará de volta com eles em breve. Ela pediu perdão e implorou por sua vida. Vamos ver se você aprende a não colocar a mão onde não deveria. Ele pegou um machado e cortou um de seus braços. Ela gritava de dor e, para fazer ela se calar, ele ergueu o machado mais uma vez e bateu em sua cabeça, tirando sua vida. Após se livrar do corpo, ele se sentou no sofá e ligou a TV para assistir ao jornal. A polícia prendeu Alex como suspeito do desaparecimento de Lucy. E ele havia confessado o crime. Sem dúvida iriam atrás dele agora. Ele correu para o quarto para arrumar sua mala e sair de casa o mais rápido possível. Com tudo pronto, estava saindo de casa, mas encontrou o álbum de fotos no chão em frente à porta. Você é um homem muito mau. Você vai se arrepender do que fez conosco. Não pense que você vai escapar impune. Ele ouviu algumas risadas e, ao olhar para cima, viu os espíritos das crianças mortas, com Lucy na frente deles. De repente, começou a ouvir um som estridente e seus ouvidos começaram a sangrar. Ele saiu de casa gritando de dor e foi cercado por várias viaturas da polícia que chegaram para prendê-lo. Aos seus pés, ele os implorou. Façam eles calarem a boca, por favor. Semanas depois, ele foi trancado em uma cela toda vedada e lacrada de hospício, vestindo uma camisa de força. De repente, ele ouviu risadas e tudo começou novamente. Lucy se aproximou dele. Seu rosto tinha apenas o crânio, seus olhos saltavam das órbitas e seus dentes eram afiados. Eu disse que não ia deixar você escapar impune. O restante das crianças o seguraram e ela abriu seu peito. Ela começou a arrancar suas entranhas enquanto Christopher se afogava em seu próprio sangue. Você consegue ouvir como eles riem? A noite continua com mais creepypastas tic-tackers. Ainda há muito terror pela frente. Tudo começou com outra viagem de acampamento em família. Meu irmão Andy, meus pais, minha tia Laura, meu tio Ben e eu sempre planejamos uma aventura anual para acampar nas montanhas próximas. A cada ano gostávamos de ir um pouco mais alto e um pouco mais longe. Chegamos e montamos a barraca em uma planície coberta de grama. Era bastante agradável e tranquilo. Parecia inacreditável que estávamos a apenas alguns quilômetros da vida urbana. A única parte que não gosto nessas viagens é que não há banheiro. Então, se você precisa de um pouco de tranquilidade, precisa levar uma pá e esperar para que não seja picado por eras venenosas. Estava anoitecendo e tínhamos tudo pronto. O fogo crepitava na fogueira. Fiquei com vontade de fazer xixi, então disse à minha mãe que iria até a floresta. Mas não se afaste muito, o jantar está quase pronto. Disse a minha mãe, e eu assenti com a cabeça de longe. Fui para a exuberante floresta e fiz minhas necessidades. Assim que terminei, puxei as calças e comecei o caminho para voltar. Mas, quando estava prestes a sair, vi algo de rabo de olho. Virei a cabeça e, em um lago, poucos metros de distância, estava uma garota. Fiquei curioso, então decidi me aproximar. Ela tinha cabelo preto comprido e bagunçado, preso em 2 rabos de cavalo. Não parecia muito mais velha do que eu, tinha cerca de 13 ou 14 anos. Estava usando um vestido preguiado rasgado, mas sem sapatos, suas pernas estavam cobertas de arranhões. Hey! Eu a cumprimentei, me aproximando dela. Aos poucos se virou para mim, tinha uma franja preta que cobria metade do seu rosto. Meu nome é Rubin, e sorri. Qual é o seu? Uma névoa a envolveu enquanto ela permanecia em silêncio. Apenas podia ver as árvores ao redor. A ouvi sussurrar. Lulu. Lulu? É diferente, mas é um nome lindo. Onde você mora, Lulu? Olhei ao redor, era difícil ver alguma coisa, além disso já estava quase noite. Eu posso levar você, se quiser. Murmurou, pegando minha mão. Sua pele era lisa, mesmo com os arranhões, mas estava muito fria. Fiquei paralisado por alguns segundos, não sabia se deveria ir com ela ou não. A olhei novamente, me deixei levar e a segui. Descemos uma trilha de terra que estava entulhada de folhas secas e caídas. Naquele momento, até reparei nela, e não no fato de que caminhávamos às cegas no nevoeiro. Ela conseguiu nos levar a uma velha casa abandonada de 2 andares, onde a névoa era ainda mais densa. Nos sentamos na varanda olhando para a escuridão. Você não tem medo, sabe, de morar aqui sozinha na floresta? Ela abraçou seus joelhos machucados e manteve os olhos escondidos. Na verdade, não. Mesmo com homens altos, assassinos e monstros de 4 patas, nunca fico com medo. Ninguém me visita mesmo. Explicou baixinho. Sua resposta me surpreendeu, pois em um momento pensei que estava louca, mas parecia que já estava morando ali há algum tempo. Mas de onde você é?
De um lugar distante e escuro. Eu não gosto muito da escuridão. Coisas ruins acontecem lá. Ela tremeu por um momento e logo depois ficou em silêncio. Por que você está cobrindo o rosto? Lhe perguntei depois de sentir um arrepio. Quero te ver. Eu não gosto que as pessoas vejam meu rosto. Outro silêncio misterioso ficou no ambiente, então aclarei minha garganta. Quando você acha que a névoa irá embora? Tenho que voltar pro acampamento antes que meus pais se preocupem. Olhei pra ela e ela se levantou. De repente senti algo estranho nela. Uma sensação triste e demoníaca me dominou. Você está com fome? Ela perguntou caminhando em direção à porta. Sim, me levantei pronto para segui-la para dentro da casa. No interior tudo estava muito bem cuidado. As janelas estavam limpas e o sofá parecia confortável. Havia luzes acesas na parte da cozinha. Me sentei no sofá. Ela entrou na sala com uma tigela de sopa e uma colher de prata brilhante. A colocou no meu colo e foi buscar um guardanapo. Depois desapareceu subindo as escadas. Me sentei sozinho para tomar a sopa. Estava doce e quente e me fez bem. Comi pensando nos meus pais. Já estava há muito tempo fora, mas não tínhamos ido muito longe do acampamento. Não deveria escutar meus pais gritando meu nome? Seria capaz de ouvir daqui. Embora tudo tenha ficado estranho desde que a névoa apareceu. Fiquei satisfeito depois de comer a sopa e em seguida fiquei com sono. Coloquei o prato e a colher na mesa e deitei no sofá. Só conseguia pensar na garota. Onde ela estava? Adormeci. Fui acordado na calada da noite por um grito alto que veio do porão. Me levantei do sofá e olhei ao meu redor. Só se ouvia o rangido das tábuas de madeira. Olhei para a mesa, mas os pratos não estavam mais lá. Acho que Lulu os levou. Fechei os olhos de novo, estava com muito sono. Estava quase dormindo quando de repente me assustei novamente com um grito. Desta vez, tive certeza de que não estava na minha imaginação. E se Lulu estivesse em perigo? Eu precisava ter certeza de que estava bem. Não podia suportar que algo ruim tivesse acontecido com ela. Então comecei a olhar por toda a casa procurando o porão. Quando agarrei a maçaneta, um calafrio assustador percorreu lentamente meu corpo. Não queria abri-la, mas segui em frente. Atrás da porta estava escuro. Tive que descer uma escada. Cobri meu nariz, um cheiro horrível me invadiu. À medida que descia, o mau cheiro ficava cada vez mais forte. Meu estômago começou a se embrulhar e os meus olhos a lacrimejar. Fedia podre. Encontrei um interruptor e acendi. O porão agora estava totalmente iluminado. No canto do porão havia outra porta coberta de mofo. Lulu! Gritei olhando ao meu redor. Não houve resposta. Onde ela poderia estar? Lulu! Gritei mais alto, com mais impulso do que antes. Agarrei a maçaneta da porta do canto e abri. Lulu? O que vi naquele quarto me fez vomitar. Havia um quarto inteiro de corpos apodrecendo, em decomposição. Havia homens e mulheres estendidos sobre o chão. Todos tinham algo em comum. Nenhum deles tinha olhos. Havia apenas as órbitas vazias, olhando através de mim. Não podia suportar aquilo. Me virei e lá estava Lulu. Seus braços e pernas estavam cobertos de sangue. Fiquei horrorizado. Desejava que tudo aquilo fosse um pesadelo. Que nada fosse real. Você já viu muita coisa. Ela olhou pra mim e balançou os cabelos, os tirando para revelar seu rosto. Ela não tinha olhos. Seu rosto... Rapidamente me virei e tropecei em algumas ferramentas que estavam jogadas no chão. Tocou meu rosto suavemente com a sua mão. Você não pode ver os meus olhos agora, disse ela com um pequeno sorriso. Mas eu os tenho. Eu paralisei, meu coração estava batendo muito forte. Eu mal conseguia respirar. Lulu tirou todo o cabelo do seu rosto, o manchando com o sangue das suas mãos. Consegue ver? A pele ao redor das órbitas começou a rasgar e sangrar. Parecia tão triste, tão magoada. Agora que você viu... Estendeu a mão para mim e eu a golpeei. Afaste-se de mim! Não me toque! A empurrei e desajeitadamente desci pelas escadas escuras. Ela me seguiu. Você viu muita coisa! Repetiu enquanto me seguia. Me dê os seus olhos! Olhei para trás, estava na varanda. Continuei correndo até que tropecei em um galho e caí de uma pequena montanha. Bati meu braço contra uma pedra e gritei de dor. Ela apareceu na minha frente. Colocou as mãos a poucos centímetros do meu rosto. Lhe dei um chute e fugi. Não parava de gritar, dizendo para que eu lhe desse meus olhos, e me seguiu correndo. O sangue jorrava do pequeno corte no meu braço. Foi então que percebi que estávamos de volta ao lago onde tinha visto pela primeira vez. Isto significava que meus pais não estavam muito longe. Corri rápido até chegar ao acampamento. Minha família ficou assustada. Eu estava atordoado e cansado. Vi minha mãe. Ela parecia tão preocupada. A névoa havia desaparecido e estava salvo agora. Desmaiei. Acordei em um hospital com a minha mãe ao lado da minha cama. Estava com o braço engessado. Ela se inclinou para beijar minha testa. Estou tão feliz que você está bem. Você saiu por 5 minutos para ir ao banheiro e voltou com o braço quebrado e machucado. Pode explicar o que estava fazendo? 5 minutos? Apenas 5 minutos? Eu havia saído há apenas 5 minutos. Mas a garota, a névoa, a casa e os corpos...
Havia sido um sonho? Querido, do que você está falando, filho? Não há nenhuma casa na área. E ontem não havia neblina na montanha. Eu tinha certeza de ter visto a névoa e a garota. Havia tocado minha mão, me deu comida e os corpos. O que estava acontecendo comigo? Tive alta do hospital e finalmente fomos para casa. À noite a névoa reapareceu, mas não me parecia estranho. Era normal naquele local. Coloquei o despertador, fui para a cama e fechei os olhos. A casa estava em silêncio. A imagem da garota estava clara na minha mente. Respirei fundo quando ouvi um estranho sussurro. Me dê os seus olhos. Vocês conseguem imaginar acordar assustados, confusos, sem lembrar nada do que aconteceu? Se isso acontecer, talvez vocês tenham se tornado uma creepypasta. Era uma noite bastante escura. Os tons eram diferentes do habitual porque a lua emitia uma cor vermelho-sangue. Olhar para o céu era um verdadeiro espetáculo, mas minha mente estava em outro lugar. Essas árvores eram tão altas e tinham tantos galhos finos que pareciam sombras. E aquelas sombras vinham atrás de mim. Ou pelo menos era essa a sensação que eu tinha. Eu estava com muito medo e totalmente confusa porque eu não me lembrava de nada do que havia acontecido. Eu não fazia ideia de como cheguei à floresta e por que mergulhei nas profundezas daquele rio congelado. Eu estava andando sem rumo por um longo tempo. Senti meu corpo muito leve, como se estivesse totalmente vazio. Atravessei os lagos e prados da zona e foi tão fácil para mim, como se eu sempre tivesse feito aquilo. E foi justamente naquelas águas que, sem querer, vi o meu reflexo. Mas demorei para perceber porque era uma versão totalmente diferente de mim. Aquela pessoa não me era familiar. Eu tinha cabelos pretos muito compridos, mas o mais impressionante era que o meu rosto não tinha expressão. Era um rosto completamente vazio. Vendo isso, o horror tomou conta de mim. Mas foi momentâneo. Por incrível que pareça, logo me acostumei com a minha nova realidade. Não tive mais medo de tocar meu novo rosto, sem vestígios de olhos azuis, nariz ou boca. Logo percebi que, apesar disso, eu podia ver e respirar perfeitamente. Como era isso? Reparei também nas minhas roupas novas. Não eram as que normalmente uso e não me lembrava de as ter visto antes. Eu também não conseguia adivinhar o que estava vestindo quando cheguei naquele lugar. Mas tinha certeza que não usaria aquele terno preto justo. Outro aspecto que me chamou a atenção é que eu estava muito tempo sem comer. Ao invés disso, eu não sentia fome. Conforme eu fui me acostumando com a nova realidade, eu me sentia mais confortável naquela floresta. Sempre tive medo de áreas escuras sem pessoas, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me senti segura. Um sentimento de segurança e amor enchia tudo ao meu redor, enquanto eu observava cada folha que caía no chão. Aquelas árvores que no começo me assustavam, se tornaram minhas amigas e minhas protetoras. Elas me ofereceram um lugar para me esconder. E de repente, outra nova sensação. Eu precisava encontrar alguém, embora ainda não entendesse completamente o porquê. Fui até a beira da estrada e me escondi atrás de alguns arbustos para esperar um carro passar. Não demorou muito para o primeiro aparecer. Um carro azul distante se aproximava. Pude distinguir perfeitamente as suas luzes. Esperei pacientemente e assim que ele estava perto, cheguei na estrada e fiquei bem na frente dele. O carro, tentando desviar de mim, acabou derrapando e girou até parar no meio da mata. Ao vê-lo, fui atrás, com um instinto devorador que também me era estranho. Quando os ocupantes do veículo me viram, tentaram fugir horrorizados, se arrastaram no chão, gravemente feridos. Mas eu não ia permitir isso. Das minhas costas saíram uns longos tentáculos que, pouco a pouco, foram matando eles. Eu os ouvia gritar de dor enquanto os esmagava com a minha força. E essa sensação era incrível. Eu estava me divertindo como nunca na minha vida. Logo percebi que ainda havia uma garota inconsciente no carro. Com os gritos de seus companheiros, ela começou a acordar, totalmente confusa. Era a sua família, e a primeira coisa que ela fez foi gritar, chamando por eles. Me aproximei com cuidado e ela me encarou. Embora a princípio tenha ficado surpresa, depois pareceu não se importar e, como se nada tivesse acontecido, perguntou meu nome. Meu nome é Slender Woman, eu disse. Essa foi a primeira vez que eu pronunciei em voz alta e ouvi a minha nova voz. Aquela menina de rosto doce respondeu: Meu nome é Alondra, mas eu não gosto de ser chamada de Alo. Prazer em conhecer você, minha amiga.
Eu fiquei totalmente paralisada. Ela não me via como um monstro, apenas como mais um. Peguei a sua mão, enquanto desaparecíamos na névoa da noite, conversamos sobre muitas coisas. Sua bondade a salvou. Por enquanto. E chegamos ao fim desta noite de Creepypastas. Claro que não estão todas. Reunimos algumas para que vocês tenham uma noite aterrorizante de Halloween. Deixamos vocês com o último vídeo deste especial. E se ainda quiserem mais, podem continuar assistindo mais vídeos no nosso canal. Feliz Halloween, TikTokers! Anne era uma tímida jovem de 24 anos. Não tinha muitos amigos, pois seu trabalho tomava a maior parte do seu tempo. Era enfermeira em um importante hospital e adorava se sentir útil ajudando os demais. Trabalhava ao lado do Dr. Sebastian, um jovem médico muito respeitado entre seus companheiros. Embora fosse uma pessoa cordial, sempre se mostrava frio e distante. Alguns pensavam que seu caráter taciturno era totalmente normal, já que era um médico legista e passava a maior parte do tempo cercado de cadáveres. Seu cabelo loiro e olhos azuis haviam partido inúmeros corações. Anne não foi exceção, e em pouco tempo se apaixonou por ele. Nunca lhe confessou seus sentimentos, porque pensava que nunca iria notá-la. Entretanto, um dia o médico declarou seu amor por ela, e os dois iniciaram um relacionamento logo depois. A encheu de presentes e atenção, então sua felicidade não poderia ser mais completa. Um dia a convidou para ir à sua casa e, após um jantar romântico, lhe pediu em casamento. "Eu te amo, quero estar sempre ao seu lado", disse ele, e uma enorme onda de felicidade a invadiu. Pouco depois, o médico fez um gesto com a mão e disse: "Venha, tenho outra surpresa para você. Me acompanhe até o porão." Embora ela devesse estar animada, algo em seu interior a colocou em alerta. O tom de sua voz havia mudado e a atmosfera de repente esfriou. Se levantou e o seguiu. Abriu a porta do porão e imediatamente sentiu um odor que dava náuseas. Enquanto desciam as escadas, ele lhe disse: "Anne, querida, finalmente encontrei a resposta. De agora em diante estaremos juntos para sempre." Suas estranhas palavras a assustaram ainda mais. Ao chegar embaixo, o médico acendeu as luzes. A jovem pôde ver, totalmente horrorizada, diversos cadáveres desmembrados empilhados em um canto. Não sabia dizer de quanto se tratava, já que todos faltavam vários membros do corpo. Anne entrou em pânico. A imagem devastadora embaçou sua visão e não pôde pronunciar sequer uma única palavra. O médico estava ao seu lado, com uma expressão de expectativa, como se esperasse uma resposta. Seu primeiro impulso foi dar a volta e sair dali, mas ele a agarrou e a golpeou na cabeça, a deixando atordoada no chão. Ela notou como a agarrou nos braços e a colocava em uma maca velha e barulhenta ao lado da pilha de cadáveres. Amarrando seus pés e mãos, de repente sentiu a pressão de uma agulha em seu braço e o efeito do que havia sido injetado foi instantâneo. Sua cabeça começou a girar e perdeu a sensibilidade do corpo. E viu como o médico tirava uma enorme faca de uma gaveta. Seus olhos se arregalaram de pânico, mas nem sequer conseguia gritar. Se aproximou dela e apoiou a ponta da faca em seu peito. "Calma, você não sentirá dor." Em um rápido movimento, o médico ergueu a faca e a cravou em seu coração com toda a força. E a última coisa que Anne viu antes de desmaiar foi uma enorme poça de sangue jorrando de seu peito. Quando a jovem acordou, demorou alguns minutos para recordar o que havia acontecido. Ainda estava na maca, embora não estivesse mais amarrada. Havia recuperado a sensibilidade de seu corpo, mas aquele corpo não era familiar. Se levantou e pôde perceber que agora estava mais alta. Notou uma estranha sensação em seu rosto e, ao tocar, descobriu que agora havia um remendo em seu olho direito. Olhou para suas pernas, depois para os braços, viu inúmeras partes costuradas, pedaços de pele que não lhe pertenciam. Embora a pilha de cadáveres já não estivesse mais lá, não demorou muito para se dar conta de que seu novo corpo era feito de pedaços de pessoas que já estavam mortas. De repente, ouviu um barulho e viu a porta do porão se abrir. Sabia que era ele. Seu corpo ficou tenso e seu rosto ardia com o calor da fúria. Se aproximou dela e a olhou com uma cara de lunático. "Minha querida Anne, como você está linda! Não posso deixar de admirar meu melhor trabalho. Agora deverá fazer o mesmo comigo e assim nosso amor será eterno." Mas ela já não era mais a mesma. Sentiu uma estranha sensação de euforia. Se sentia poderosa. De repente, sentiu pena daquele ser insignificante e a própria ideia de passar o resto de sua vida ao seu lado parecia repugnante. O sorriso do médico desapareceu enquanto observava sua amada. Antes que dissesse qualquer outra coisa, se lançou sobre ele e, com a renovada força de seu corpo sobrenatural, o estrangulou. Tentou resistir, mas todos os seus esforços foram em vão. Ela era muito mais forte. Assim que o viu morto, decidiu pagar com a mesma moeda. Vasculhou as ferramentas do porão até que uma serra elétrica chamou sua atenção. A ligou e usou para cortar o corpo do médico em pedaços.
sorrindo a cada nova mutilação. Saiu do porão e se dirigiu para a cozinha. Olhou para o relógio e viu que faltava muito pouco para amanhecer. Tomou banho para limpar o sangue de seu corpo e depois vasculhou o armário do médico. Vestiu um uniforme preto, cobriu as cicatrizes nos braços com luvas compridas e colocou uma mecha de cabelo cobrindo o seu olho direito. Por fim, já estava pronta para começar um novo dia de trabalho. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!